Olá, meu nome é Frederico Braida, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do programa de pós-graduação em Ambiente Construído. É com grande prazer que viemos apresentar esse nosso trabalho intitulado Comércio Popular e a Paisagem Urbana, no terceiro Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza. Esse trabalho tem como primeiro autor o Pablo Correia Lima, que é meu orientando de mestrado no PROAC. É um grande prazer socializar os resultados da nossa pesquisa com vocês neste evento. Olá, eu sou o Pablo Correia Lima, sou arquiteto e urbanista e mestrando em ambiente construído no PROAC da Universidade Federal de Juiz de Fora. Também como autor desse trabalho, o professor Dr. Frederico Braida, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do PROAC e do PPG-Com da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como introdução desse trabalho, nós abordamos o tema comércio e cidade. Então, podemos ver que o comércio é uma atividade fundamental para a formação e sobrevivência dos centros urbanos, e ele está relacionado à origem histórica do surgimento das cidades. O comércio ele permite relações de troca, consumo e serviços, que essas relações criam alterações sociais e culturais no espaço urbano. Também é possível identificar que, a partir do sistema capitalista, ocorreram várias transformações nos modos de trabalho, e, em consequência disso, temos desemprego, informalidade e desigualdade econômicas. Com isso, surgimento do comércio popular. Então, quanto à paisagem urbana, Bonamete fala que a paisagem urbana pode ser entendida, como uma forma que o indivíduo de determinado grupo define a imagem da cidade a um caráter simbólico. Maximiano fala que essa paisagem está em constante transformação à medida que o indivíduo vai adicionando símbolos ou retirando outros na formação dessa paisagem urbana. E a paisagem urbana ela não é compreendida apenas pelos seus aspectos físicos, mas também por suas características sociais e culturais. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o comércio popular, como ele pode ser identificado e considerado parte integrante da paisagem urbana. Essa modalidade de comércio ela apresenta características singulares muito importantes para o desenvolvimento econômico de trabalhadores de classes econômicas menos favorecidas, além de apresentar características sociais e culturais no espaço urbano. Como metodologia para a realização desse trabalho, consistiu em uma revisão de literatura, uma primeira parte sobre conceitos e definições do comércio popular, a segunda parte sobre conceitos e definições sobre paisagem urbana, um terceiro momento, uma análise sobre as relações de como o comércio popular está inserido na paisagem urbana e como ele pode alterá-la, gerando conflitos entre os agentes participantes das dinâmicas da cidade. O comércio popular ele fornece várias modalidades de consumo e serviços para as classes médias e baixas, proporcionando acesso relativamente fácil a produtos. Então, Rigatti vai falar também que esse comércio popular está relacionado também com a criação de shopping centers. A partir do momento que esses shopping centers são criados, eles segregam a população, então o comércio popular surge aí como uma alternativa das pessoas que não têm um poderio econômico aí para frequentar os shopping centers. Kitamura, Miranda e Ribeiro Filho, eles definem que predominam três categorias, três tipos de comércio popular mais frequentes nas cidades. Podem ser encontrados como os pontos móveis efetivos, que podem ser barracas e veículos automotores. Podem ser também encontrados em circulação, carrinhos de mão, tabuleiros, são alguns equipamentos que possuem roda e que o ambulante se locomove aí durante todo o percurso da cidade. Também pode ser encontrado em pontos fixos, que são barracas não removíveis, onde já existe uma infraestrutura de coberturas, de sanitários para os comerciantes. Quanto ao comércio popular,
ele se encontra geralmente próximos em grandes locais de grande fluxo de pessoas, como estações de trem, metrôs, terminais de ônibus, conforme observado por Cleps. Essa modalidade de comércio pode remeter muitas vezes à informalidade, ilegalidade, pirataria e contrabando. Segundo Moreira e Goulart, essas modalidades de comércio também geram mais impressões e preconceitos por parte da população. Então, para entendimento da paisagem urbana durante o período histórico, na antiguidade ela era entendida como jardins dos palácios. No Renascimento, elementos naturais, relevos e vegetações. Na Revolução Industrial, ela passa a ser entendida como a soma de elementos naturais juntamente com os edifícios. No período pós-moderno, vão se somando, além dos edifícios e das paisagens naturais, somam-se também as sensações como a luz, os sons, o ar, a poeira do ambiente. Já na contemporaneidade, a junção dos elementos naturais e os construídos pelos seres humanos, as sensações, as características sociais, culturais e econômicas, conforme observado por Maximiano e Bonamente. A paisagem urbana ela pode ser considerada uma paisagem individual ou coletiva, a partir do momento que ela se forma pela percepção do indivíduo, ao mesmo tempo no contexto que ele está inserido. E para se entender essa paisagem urbana, podem ser observados 4 sentidos aí do corpo humano: a visão, o olfato, o tato e a audição. Cullen ele desenvolve uma teoria para poder fazer uma percepção da paisagem urbana. Então, ele trabalha a partir de 3 pontos com foco na visualidade. A ótica seria uma visão serial a partir do caminhar do indivíduo na cidade. A partir que ele vai caminhando, ele vai registrando ali os pontos, conforme podemos ver nesse mapa, na figura, e vai também registrando através de desenhos ou fotos essa paisagem urbana. O local, ele está relacionado ao senso de localização de um indivíduo. Então, como que o indivíduo reconhece aquele local e observa aquele local específico. Conteúdo. Então, são as percepções de cores, texturas e formas que o indivíduo identifica e as memoriza no seu cérebro para guardar essa paisagem urbana. São elementos que marcam o indivíduo. Também para a percepção da paisagem urbana, Kevin Lynch desenvolve 5 elementos que ele considera fundamentais para a leitura da paisagem urbana. Caminhos, que são ruas com características específicas. Limites, são elementos de ligação ou segregação da cidade, que podem ser rios, pontes. Bairros, são áreas da cidade que possuem características semelhantes e o indivíduo consegue identificar e relacioná-los. Pontos nodais. São locais que direcionam os fluxos de pessoas e veículos, podendo ser cruzamentos, pontos próximos a metrôs, terminais de transporte, cruzamentos de pedestres e veículos. Marcos. São elementos que se destacam na paisagem urbana. Então, o observador de longe, talvez até por sua escala, vai observar aquele elemento e vai construir uma paisagem urbana. Então, as relações do comércio popular com a paisagem urbana. Os comerciantes, eles exercem um papel importante na construção da imagem da cidade. Eles são agentes que participam ou alteram o espaço urbano. Eles participam, nas variações de ocupação das vias, nas cores, texturas e formas de como suas bancas e barracas se apresentam na paisagem da cidade. Existem também alguns preconceitos, por determinada parcela da população, que enxerga o comércio popular como um fator degradante para a paisagem urbana. Conforme um estudo apresentado por Julião, muitas pessoas acreditam que esses comerciantes sujam o espaço urbano. Em determinadas situações, o poder público gera um discurso higienista, às vezes até preconceituoso, publicando legislações que não amparam esse comércio popular, removendo e proibindo esses ambulantes de atuarem nas ruas. E também com intervenções visando apenas o apelo estético da cidade na tentativa de reorganização da paisagem urbana. Então, nós entendemos que o comércio popular ele não pode ser considerado apenas como um aspecto negativo.
uma vez que ele proporciona movimentação de mercadorias, de pessoas e trocas sociais, além de possibilitar um modo de trabalho e sustento para pessoas desempregadas ou não inseridas no mercado formal de trabalho, conforme estudo realizado por Ferreira. A atuação do poder público, a partir da constatação, né, a importância dessa modalidade de comércio, surgem algumas movimentações de reconhecimento dos comerciantes populares na paisagem urbana. Em algumas cidades, o poder público tem realizado intervenções nas vias para melhoria dos espaços públicos, permitindo a fixação de pontos de comércio popular e regularização dos mesmos. Então, um exemplo é o projeto Ambulante em Harmonia, de 2021, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que consistiu no levantamento dos comerciantes populares do bairro Bom Sucesso e, em seguida, foi emitida licença para esses comerciantes ocuparem as ruas, a demarcação de ponto fixo e a padronização de barracas. Como podemos ver nas imagens, foi realizada, então, no Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, a padronização das barracas e a demarcação dos pontos fixos para esses ambulantes atuarem aí na cidade, né, gerando renda e permitindo, né, diversidade de comércio e serviços para a população. Então, a partir de uma perspectiva menos higienista e mais pluralista, o comércio popular ele não deve ser visto como um impedimento para a leitura da paisagem urbana, porque ele transforma as dinâmicas da utilização das ruas, permitindo essas trocas comerciais, culturais e sociais. E também fica evidente a existência de preconceitos para a aceitação dessa modalidade de comércio. Em alguns casos, o próprio preconceito parte dos gestores do poder público, que enfatizam a necessidade de retirada dos camelôs e ambulantes da região central para melhorias de organização da imagem da cidade. Nós podemos observar também algumas tentativas de reconhecimento do comércio popular pelo poder público, seja mapeando os ambulantes, regularizando os comerciantes ilegais, padronizando barracas e demarcando seus pontos. Em contrapartida, essa padronização também, ela pode causar outros efeitos na paisagem urbana, talvez melhorando a leitura visual dos elementos pela percepção da população, mas também excluindo características culturais e dinâmicas que antes ocorriam, que eram espontâneas. Então, como consideração final, o reconhecimento do comércio popular como parte da paisagem urbana varia do observador para o observador. Atualmente, surgem discursos para aceitação da importância do comércio popular no funcionamento das cidades. Portanto, esperamos que esse trabalho possa contribuir para incentivar o pensamento sobre o papel do comércio popular nas cidades e possibilitar a abertura de novos caminhos para outras pesquisas e discussões sobre essa participação do comércio popular na paisagem urbana. Gostaria de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo incentivo e fomento durante o período de mestrado acadêmico. Em seguida, as referências bibliográficas. Muito obrigado.